Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, bem criativo, que é chamado fotorrealismo. Nós estamos vendo na última aula sobre a fotografia, pintura, né? Como é que depois que a fotografia surgiu, como é que a pintura se reinventou, como os artistas se reinventaram. E agora nós vamos ter um movimento artístico que é chamado de fotorrealismo. Gente, pelo nome já diz, é uma fotografia da realidade. Mas aí eu digo a vocês, a fotografia já não é a realidade? Como é que eu tenho uma foto da realidade? Então vamos ver algumas características. Fotorrealismo ou hiperrealismo podem ser considerados um estilo de arte que se comunica e expõe através da pintura e também da escultura. Então nós temos essas duas vertentes artísticas que usam o fotorrealismo ou o hiperrealismo. Uma é pintura e outra é escultura. Então, os materiais são diferentes, né? Um vai usar tinta acrílica, outro vai usar materiais para escultura. O termo mostra a definição minuciosa dos detalhes e que transforma a obra em algo mais nítido e rico em características que se assemelham à realidade. Elas têm uma semelhança, principalmente a escultura, uma semelhança com a realidade nos seus tamanhos, ou até aumentar o tamanho, tá? Ela tem uma associação das esculturas, algumas em tamanho real, né? Outras em miniatura e outras maiores. Então, você tem esculturas hiperrealistas que são imensas, né? São belíssimas. E temos as pinturas, né? Que também vão ser telas, né? Vão ser quadros que mostram mais do que a realidade. Ele é mais do que uma fotografia, podemos dizer assim, né? As primeiras impressões do fotorrealismo estão datadas mais ou menos dos meados de 1970, principalmente na Inglaterra, né, e em outros países. Um desses estudiosos foi Menzel, e tem outros, né, dessa arte. Nossa apostila vai trazer alguns nomes, tá? E é uma arte que ele diz que é uma arte contemporânea. Contemporânea por quê? De 1950 para cá, depois da Segunda Guerra, nós estamos vivendo num período chamado contemporâneo. Nós tínhamos a Idade Moderna, que vai lá desde o século XV, com o Renascimento, e essa Idade Moderna ela vai se persistir, né? No início do século XX, vai se dizer que é o modernismo, está dentro da Idade Moderna, e de 1950 para cá, nós temos a Idade Contemporânea. Então, o fotorrealismo está caracterizado dentro dessa arte contemporânea, tá? E ele vai dizer que teve uma ampliação da pop art da década de 60, de Wendy Oro. Nós temos Roy Lichtenstein, outro artista também bem importante da pop art. Mas o fotorrealismo, ele vai primar pela qualidade da imagem que você, olhando, você jura que é uma fotografia de tão real. Por isso que o nome é hiperrealismo. Observem essa imagem. Olha isso aqui. Gente, você diz, obviamente, que isso é uma fotografia, mas isso é uma pintura, tá? Então, você observa a textura, a luz, né? Nós temos aqui algumas características, a ampliação de objetos com transparência, iluminação, essa iluminação é previamente preparada. Os artistas, quando vão pintar uma imagem para o fotorrealismo, para o hiperrealismo, eles tiram uma fotografia daquilo que eles estão querendo pintar e eles ajeitam a cena para que a luz dê uma transparência maior. Muita questão com água, com vidro é colocada nas cenas, reflexo de óculos, justamente para dar essa sensação, tá? Então, o reflexo da luz natural, raios artificiais, a prioridade de temas reais, como pessoas, paisagens, tá? Utilização da fotografia, como eu falei, né? Aumentando a textura, o brilho. Ele vai utilizar cores e combinações com apelo mais realista possível, tá?
dessas obras. Aqui nós vamos ter, além de Menzel, outros artistas importantes. A nossa apostila traz algum deles. Esse Crusch-Close é um dos que a apostila do nosso material traz, para a gente dar uma observada e até analisar aquelas obras, tá? E o fotorrealismo, ele vai incluir pintura, vai incluir desenho, esculturas, como eu falei, artes gráficas, e vai propor o quê? A fidelidade às reproduções da realidade, de forma que muitas delas, quando vistas, podem ser confundidas com uma fotografia, como naquela imagem que a gente acabou de observar. Você tenha certeza que quando você olhar, alguém vai dizer, nossa, que fotografia bonita. Não, é uma pintura. E nós temos aqui outros exemplos. Olha bem, olha para isso, olha a luminosidade desse balcão, o reflexo da luz nessas cadeiras, no chão, os vidros, o teto. Então, essa é a ideia, né, da pintura hiperrealista, é mostrar os detalhes minuciosos, mais do que a própria fotografia. Olha essa imagem lindíssima, né? A água aqui, a transparência das formas, né, mergulhadas nessa água. Espia essa daqui. Gente, elas são belíssimas, né? Você tem muitas obras que você pode pesquisar em sites, coloca lá hiperrealismo, né? Bota hiperrealismo na escultura. Você vai ver obras também gigantescas, maravilhosas, né, dessa produção artística. Olha essa outra aqui, a chave. Dá a sensação direitinho que a mão está mergulhando, né, dentro dessa água com esse objeto. São todas obras impressionantes, fotorrealismo. E nós vamos ficar por aqui. Essa aulazinha foi curta, falando sobre o fotorrealismo. Nós estamos estudando no nosso material justamente sobre o período realista da história do século XIX, e não podíamos deixar de puxar esse gancho, porque é um gancho de fotografia. A fotografia faz parte do nosso conteúdo. Na próxima aula nós vamos seguir adiante nessa temática e eu te espero lá. Não fique de fora. Até lá!